Então vamos agora, né, para fechar com chave de ouro essa sequência de lições de queda livre e lançamento vertical no vácuo, fazer o clássico dos clássicos da cinemática, uma fotografia estroboscópica de uma queda livre. Como eu não tenho equipamento aqui da lâmpada estroboscópica, eu vou fazer uma simulação de computador. Tá? Mas você vai ver que não vai ter diferença nenhuma. Essa é a fotografia, eu acho que mais clássica de todas dos experimentos de física, analisar um objeto em queda livre. Vamos dar uma olhada como é que fica isso. Ó. Então eu estou aqui com o meu simulador preparado, a escala aqui é a escala real, né? Eu tenho aqui ó, 80 metros, 70, 60, 50, já deu para notar que o meu referencial, né, tem chão aqui, ó, igual a zero, né? E ele é crescente para cima, tudo bem? Isso a gente vai analisar lá depois na nossa lousa, depois que pegar essa fotografia. Vamos ver o experimento primeiro, né? Então eu vou mandar executar aqui, ó. O objeto está caindo e detalhe, né? Eu programei a minha lâmpada estroboscópica para tirar fotos a cada 1 segundo. Foi fácil, foi tranquilo, você viu que foi até trivial demais ali, né? Então, ó, o intervalo de tempo entre cada uma dessas imagens aqui, ó, é de 1 segundo. Vamos pegar essa foto, levar lá para a lousa para a gente poder fazer a nossa análise. Então, aqui, ó, com a foto já na lousa, né, vamos agora fazer, né, coletar as informações. Eu mudei o contraste aqui da foto para a gente perceber melhor as medidas que a gente vai tomar. Né? E a melhor maneira, né, de pegar essas medidas aí, né, os cientistas fazem isso normalmente, né, é anotar essas informações em uma tabela, certo? No meu caso aqui, essa tabela ela vai relacionar, né, o tempo, né, com o espaço, ok? O tempo aqui, ó, vamos melhorar um pouco a nossa anotação. O tempo, né, ele está medido aqui em segundos e o espaço, como você viu, a escala é real, ele vai estar medido em metro, ok? Então, olha, para t igual a zero, o que a gente observou lá no experimento? Para t igual a zero, o objeto estava em 80 metros. Então, eu venho aqui, ó, 80 metros. Lembra que a foto foi tirada a cada 1 segundo? Então, para t igual a 1 segundo, qual é a posição que a gente está lendo aqui ó, nessa escala? Eu estou lendo bem na metade, 75 metros. Para t igual a 2 segundos, que é essa imagem aqui, está claramente na posição 60. Certinho? Para t igual a 3 segundos, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu estou percebendo, está bem na metade de 40, ó, se você puxar aqui, ó, bem na metade de 30 e 40, portanto a posição aqui é 35, certinho? E finalmente, né, a gente deu para notar aqui, ó, esse objeto chegou na posição 0, isso mesmo, na posição 0, né, no instante 4 segundos. Então o tempo de queda dele foi de 4 segundos. Né? Agora vamos tirar algumas conclusões dessas anotações que a gente fez aqui. Né? Olha, olhando para esses dois dados aqui, ó, essas duas informações, de 80 para 75, dá para concluir que o objeto caiu 5 metros. Ok? É a diferença dessas duas posições aqui, ó. Ele caiu 5 metros no começo. Agora perceba que no próximo segundo, o nosso objeto foi da posição 75 para 60. Então a variação de posição dele, né, em módulo, eu estou pensando aqui, foi de 15 metros. Notou, ó? É o correspondente, né, ao deslocamento dessa imagem até essa daqui, ó, 15. Ele andou mais. Por que ele andou mais? Porque ele está com movimento acelerado. Todo objeto que é abandonado na superfície da Terra, ele cai com movimento acelerado. E nós vamos confirmar isso, ó, nós vamos ver isso nessa foto aqui agora.
De 60 para 35, quanto é que foi a variação? Em módulo foi 25 metros. Ele andou mais ainda, é por isso que esse distanciamento aqui, ó, ficou maior ainda. E finalmente, né, quando ele chegou lá no destino, de 35 para 0, em módulo 35 metros. Agora vamos entender o que é a queda livre? Vamos calcular agora a variação desta variação de espaço, né? A variação desta variação de espaço, ou seja, daqui, deixa eu mudar de cor para pegar uma cor bem, que apareça bem aqui, ó. Daqui para cá, qual foi a variação? Foi de 10. Daqui para cá, qual foi a variação? Foi de 10. Daqui para cá, qual foi a variação? Foi de 10. E deveria ter sido 10? Sim. Quem é esse 10 que está aparecendo que é constante? A gente está analisando o movimento de queda livre. Quem é esse 10? Esse 10 é a aceleração, né? Que você sabe que na superfície da Terra, né, uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então veja, se a gente não tivesse feito a teoria do jeito que a gente fez lá na parte 1, aqui, ó, empiricamente a gente teria descoberto essa constante de aceleração. Então, alguns físicos seguem esse caminho aqui, ó. Fazem primeiro a experiência para depois checar a teoria. São físicos, né, empíricos de laboratório. Tem alguns físicos que vão lá para a teoria para confirmar. Vamos dar mais uma análisezinha? Olha, fazer mais uma análisezinha aqui, ó. Vou criar um referencial bem aqui nessa posição aqui, ó, bem no 0. Ok? Nosso referencial, você viu, ele é crescente para cima, ok? Então, crescente para cima, essa posição aqui, ó, é a 80, certinho? Vamos colocar aqui uma forma de descrever toda essa história muito sintética, muito resumida. Eu vou colocar a função horária da posição, que é a carinhosa sorvetão, para descrever o movimento desse objeto. É a forma mais sintética que a gente tem de contar a história desse movimento, né? Então, olha como fica simples, né? Sorvetão. Nós temos aqui a posição inicial. Qual é a posição inicial? 80 metros. Com que velocidade esse objeto foi solto? Lembra, ele foi abandonado a partir do repouso. A velocidade inicial é 0. Então, aqui, ó, a velocidade inicial é 0. Qual é a aceleração que ele tem? A gente concluiu, a aceleração é da gravidade. Só que perceba uma coisa, gente. Como o meu referencial ele é crescente para cima e a gente sabe que a aceleração da gravidade é para baixo, lembra daquela parte 3 da aula teórica que falava sobre a parte técnica? Nas minhas equações eu vou colocar esse 10 porque ele discordou do sentido crescente do referencial, vou colocar esse 10 negativo, 10t ao quadrado sobre 2. É lógico que a gente não deixa essa equação assim, nós podemos deixar essa equação assim, ó, 80 menos 5t quadrado. Essa é a equação que conta a história da posição desse objeto a cada instante. Quer confirmar isso? Fácil, pega t igual a 0 da tabela experimental lá, substitui t igual a 0, vai dar espaço igual a 80. Pega t igual a 1, coloca 1 aqui, ó, 1 ao quadrado, 80 menos 5, 75. Se você fizer isso com todos esses números, vamos fazer com 4 só para confirmar, ó. 4 ao quadrado dá 16, vezes 5 dá 80, 80 menos 80 dá 0. Então você tem a história do objeto contada em uma função horária. Tá bom? Vamos ver outro detalhezinho, né? Tem gente que gosta, né, de fazer a inversão do referencial, né? Só para finalizar, né? Tem gente que gosta, né, de fazer a inversão do referencial da seguinte maneira.
né? Uma observação aqui, ó. Nesse caso eu também gosto, tá? Falar assim, ó, o objeto saiu da posição 0, eu gosto de fazer assim, e crescer com a posição para baixo, né? Quem fez isso, né, na hora de pensar numa sorvetão, pensaria assim, ó, S igual a S0 mais V0t, né, mais um AT ao quadrado sobre 2. Olha só como é que ficaria essa equação, né? O nosso objeto, ele não saiu da posição 0 nesse novo referencial, não é lá naquele lá não, ela já foi. S0, ele não foi abandonado? Então eu poderia pensar que esse S aqui, ó, é a altura de queda, o quanto ele cai, né? O quanto é que ele cai? Ah, ele cai da seguinte maneira, a aceleração é a gravidade é 10, 10 por 2 é 5. Nota que aqui, né, nesse referencial que é crescente para baixo, né, crescente para baixo, a gravidade entrou com sinal positivo, certo? Eu troquei, estou mostrando uma coisa diferente para vocês aqui, ó. A gravidade entrou com sinal positivo. E agora dá para reproduzir essa tabela de queda, ó. Quanto é que cai a cada segundo? Vamos colocar t igual a 1 segundo aqui, ó. T igual a 1 segundo aqui. Qual vai ser a altura de queda? A altura de queda vai ser 5 metros. Então, o objeto cai 5 metros. Ó. 1 ao quadrado é 1 vezes 5. Se eu colocar t igual a 2 segundos, como é que o objeto cai? 2 ao quadrado é 4 vezes 5, né? 2 ao quadrado é 4 vezes 5, h igual a 20. H igual a 20. E assim a gente vai reproduzindo. Você vai falar, não estou entendendo, Jota. De 5 para 20 ele caiu quanto? Ele caiu os 15 metros ali. Não tenha dúvida, se você continuar colocando aqui, ó, t igual a 3 segundos, né, a altura vai ficar 3 ao quadrado, né, 9 vezes 5, 45. 45. Espera aí, como é que eu relaciono com aquilo que está escrito ali? Eu relaciono. Olha, de 20 para 45, o objeto andou mais 25 metros, que foi do segundo segundo para o terceiro segundo. E se você notar aqui, para finalizar, para t igual a 4 segundos, né, para t igual a 4 segundos, ele está chegando numa queda de 80 metros, e no último segundo, né, de queda dele, ele andou 35 metros. Tá claro isso para você? Espero que você tenha gostado dessa visão mais assim experimental da física. Vamos fazer exercício daqui a pouco.